Olá, sexto ano, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos, né? Mais uma aula nossa de Química, né? Hoje são 26 de fevereiro já, né? Professora Patrícia Mendes, estou aqui com a nossa aulinha de Química e nós vamos dar continuação a esse conteúdo que é super importante, tá bom? Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa querida tabela periódica e eu vou dar uma revisada já nos nossos conteúdos de Química. Então, quem tiver dúvida, né, ou teve dúvida, a gente vai estar tirando hoje. Até porque a gente já falou muita coisa sobre Química, certo? Bom, mas antes da gente começar, tá? Queria saber se vocês já compraram a tabela. Se comprou, beleza, tranquilo. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem o nomezinho de vocês e a turma, tá bom, amores? Então, olha lá. Quem é da turma 601, coloca. Quem é da turma 602, coloca o nomezinho e a turma. Até porque nós vamos estar utilizando essa tabela durante o ano letivo. Tá? Aqui está a tabela da professora. Já comprei a minha tabelinha, tá, gente? A tabelinha, a nossa tabela aqui é o uso pessoal. A gente não vai poder emprestar para ninguém. Então, a professora pede para que cada um compre a sua. Tá bom, gente? Até porque nós temos aí o nosso vírus, né? Nada de compartilhar material nenhum com ninguém, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui a tabela. Quando eu comecei a aula de Química, eu falei da importância da Química para o nosso dia a dia. Quem está lembrado aí? Estão lembrados, né? A gente falou sobre, olha só, a alimentação, falamos sobre a composição química de alguns, né, produtos, principalmente industrializados, né? Eu lembro que eu comentei, na casa de vocês, a gente não vive sem química, certo? Na nossa casa, quantos produtos industrializados nós temos? Ó, um monte, né, amores? Se a gente abrir a nossa geladeira, a gente vai encontrar um monte de coisas, né? Por exemplo, nós temos aí o nosso leite, né? Tem um produto aí que é o conservante, para durar bastante tempo. Pode perguntar à mamãe, antigamente o leite não durava tanto, agora a gente leva até meses, né? Outro produto que a gente encontra muito aí, né, na nossa casinha aí, são os remédios, né? Os medicamentos. Então, olha a química aí no nosso dia a dia. E amores, também dentro da gente, né? Nosso organismo também, olha a química aí. Então, a química, ela é muito importante, fundamental para o nosso dia a dia. Isso a gente já falou na semana passada, né? Então, tenho certeza que vocês fizeram a definição de química, colocaram alguns exemplos. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer uma descontração um pouco aqui para a gente poder tentar, tá? Já ter um manuseio aqui na nossa tabela, tá bom? Então, todo mundo tá com a tabela aí já em mãos? Gente, quem não comprou pode imprimir a tabela, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai aprender hoje é como a gente vai reconhecer os elementos químicos, tá, gente? E no decorrer do ano, a professora vai ensinar vocês, tá, a usar esses elementos, saber a importância de cada um. Então, a gente não vai correr, não. Hoje, só pra gente olhar. Então, eu tô olhando aqui a minha tabela. Ó, vou sair, vou olhar a minha tabela, tá? Na minha tabela, tá, gente? A gente tem vários númerozinhos. Já viram lá na tabela de vocês? Isso aqui a minha tá bem grandona, certo? Então, todo mundo olhou? Eu tenho o número 1, né? Número 2, eu tenho aqui número 3, 4, 5, e aí sucessivamente. Olha só na nossa tabela. Esses números na tabela, nós falamos de número atômico. Olha só, pois é, né? Número atômico é aonde nós vamos organizar esses elementos químicos na nossa tabela, tá? O número atômico, ele vem com a letrinha Z, tá, amores? Z, ele representa número atômico. Então, vai lá, já anota, tá? O Z é igual número atômico. Então, olha só, vamos fazer uma brincadeirinha rapidinho. Eu vou falar um elemento químico, tá? Vou falar o número atômico dele. Aí vou fazer de conta, tá? Vocês estão aqui próximo da professora. Aí vocês vão dizer o nome desse elemento químico e o símbolo, tá bom? Vamos lá comigo? Então, eu vou falar o número atômico 6. Vai lá rapidinho na tabela de vocês. Todo mundo foi lá e encontrou o número 6. Olha, professora, na minha tabela, o número 6, eu encontrei lá, é o carbono. Qual é o símbolo dele aí? A letrinha C. Foi lá e colocou? Então, só para a gente descontrair um pouquinho hoje.
Conseguiram entender? Então, daqui para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos químicos, a importância dele no nosso dia a dia, tá bom? Eu vou fazer um outro. Eu vou lá na minha tabela e vou falar, olha só, o número atômico é 3. Foi lá, achou? Número atômico 3, ó. Eu tô aqui. Então, é o lítio. Lítio. Qual é o símbolo dele? Li. O L maiúsculo e o I minúsculo. Tá bom, gente? Então, só pra gente encontrar mais um. Só pra gente fechar agora. Vamos lá? Eu vou falar qual é o elemento que tem um número atômico 13. 13, e aí? Quem achou? Número atômico 13. Quem achou o alumínio? Olha só, 13, lá na tabelinha de vocês. Ó, a minha tabelinha tá aqui. Eu também vou encontrá-lo, tá? Se você for lá e encontrar lá número atômico, eu vou falar um númerozinho, você já vai encontrar o nome do elemento químico e o símbolo dele. Então, se eu aqui, na minha tabelinha tá aqui também, tá? A minha tabela tá aqui e tem uma maior. Então, 13 é o alumínio. Então, o símbolo dele é AL. O A maiúsculo e o L minúsculo, tá? Hoje, então, foi para a gente aprender como nós encontramos esses elementos químicos, né? A importância dele para o nosso dia a dia. Então, eu estou deixando a tabela aí para que vocês possam visualizar rapidinho. E a gente vai colocar, lembra que a gente deu a definição química, né? Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Então, a gente vai ver alguns elementos químicos aqui, tá? E saber da importância dele para o nosso dia a dia. Então, na nossa casa, a gente tem produtos químicos, concorda comigo? Então, quando você vai pegar esses produtos químicos na nossa casa, você tem que saber o símbolo dele. Então, o mais comuns que vocês encontram aí, já sabe com certeza aí, é o nitrogênio, é o carbono, é o oxigênio. Já ouviram falar esses nomezinhos, né? Tenho certeza que todo mundo aí já até anotaram, aprenderam lá no primeiro, segundo, né, terceiro ano. Isso é só para a gente dar uma relembrada, tá bom, amores? Então, com certeza aí vocês já ouviram falar, mas tem outros nomes. Vocês vão falar assim, mas professora, mas eu não sabia do símbolo desse elemento. Eu ouvi tanto, mas eu não sabia. Por exemplo, o ouro, né? Qual é o símbolo do ouro? Foi lá na tabela, encontrou? O número atômico dele é 79. Olha só, o ouro, olha o símbolo dele como é que é. O A e o U, A maiúsculo e o U minúsculo. Então, olha só, meus amores, quanta coisa a gente vai aprender. Pois é. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma revisãozinha, tá? Sobre química, matéria, corpo, objeto. Já fizeram todas as anotações da videoaula passada? Então, aí depois eu vou passar para vocês um questionáriozinho. Vocês vão copiar, vão pausar lá o vídeo, tá? E vão copiar no caderninho, porque são questões pessoais, tá? Aí quando a gente estiver nas aulas presenciais, e não esqueçam de colocar a nossa data, tá, gente? 26 de fevereiro. Aí a professora, quando estiver na aula presencial, eu vou estar anotando o nome de vocês e quem respondeu, tá bom? Então vamos lá comigo agora, dar uma revisãozinha de novo. Eu não quero ninguém do sexto ano com dúvida, tá? Para depois a gente copiar a nossa atividade. Vamos lá comigo? Amores, quem não fez essa anotação, bem legal fazer, tá? Química é uma ciência experimental, olha, que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Lembra que nós falamos? Encontramos a química no nosso dia a dia, nos medicamentos, alimentos, nos produtos de limpeza também, de higiene. Então, a química, ela realmente ela é muito importante para o nosso dia a dia, certo? Nós nos referimos à transformação da matéria, né? Como a química está no nosso dia a dia, vocês vão pegar o produto na casa de vocês, vocês vão saber o que é matéria, certo? Então, aí a gente falou na semana passada a definição de matéria, retrasada, né? Na passada a gente fez uma revisão também, matéria, corpo e objeto. Então, quando eu falei, né, matéria é tudo que tem massa, tá, gente? E ocupa lugar no espaço. Aí nós colocamos vários exemplos. Isso aqui é só para que vocês possam estarem relembrando quem esqueceu, tá, gente? Estão tudo aí em volta. Então, você vai olhar aí a casinha de vocês, se você estiver na cozinha ou na sala ou no quarto,
você vai ver que é matéria, né? A cortina, por exemplo, se estiver na cozinha, geladeira, fogão, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Concorda comigo? Até aí tudo bem? Aqui vimos matéria, né? Nós vimos também a definição de corpo, certo? Então, o que é corpo? Corpo, uma porção limitada da matéria. Lembra disso aí? Poxa, legal, né, gente? Então, não tem como errar, tá? Corpo, uma porção limitada da matéria, certo? E o objeto, corpo com função definida, né? Ele tem uma função específica. Aí vocês lembram da dinâmica que nós fizemos? Vocês identificaram o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto? Então, deu para diferenciar? Então, amores, conseguiram diferenciar, né? Então, todo mundo já sabe o que é matéria, o que é corpo e o que é objeto. Quem assistiu a nossa videoaula passada, viu que eu fiz até uma brincadeirinha, né? Para que vocês pudessem estar diferenciando, tá bom? Então, agora o que eu vou pedir a vocês? Pega lá o caderno, que eu vou passar o questionáriozinho, são questões pessoais, tá? Vocês vão copiar tópico por tópico, coloca lá Centro de Educação Valadares, a data, o nome de vocês e a turminha, tá? E não esqueça de botar a data, tá, meus amores? Por quê? Quando vocês forem para as nossas aulas presenciais, eu vou anotar o nome do aluno que está fazendo essas atividades extras, tá bom? Então, vou passar a questão, tá? O questionáriozinho, vocês vão copiar, são questões pessoais e vocês vão responder, essa é a tarefinha de vocês, tá bom? E depois, no finalzinho do vídeo, eu vou falar também sobre a importância de alguns, a gente fala assim, quando a gente trabalha na química, a gente trabalha também em laboratório, certo? Eu vou colocar para vocês aqui alguns instrumentos que são usados em laboratório, até porque eu quero que vocês já conheçam, já comece a ter essa noção aí, tá, gente, dos instrumentos que a gente utiliza aí nos laboratórios, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é copiar a atividadezinha no caderno, copia e responda, e não esqueça de colocar a data de hoje. Foi lá, meus amores? Então, agora vocês vão copiar aí essa atividadezinha, tá? E dar a sua resposta. São questões pessoais, tá bom? O que é química? Tá? Vocês vão colocar lá. O que é química? Foi? Então, vai lá, faz essa aqui, de conta que isso aqui é o número 2. A química está presente em nosso cotidiano, em nossa vida, em nosso dia a dia. Aí, opinião de vocês, tá? Vocês concordam com essa pergunta? E aí, se você sim ou não, você vai lá e vai justificar, tá bom? Próxima questão, número 3. A química é uma coisa boa, má, olha só, benéfica ou maléfica? E aí, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Parem, tá? Analise essa frase e coloque aí no caderno, tá? Quem assistiu às videoaulas vai conseguir aí responder tranquilo. Gente, é a opinião também de vocês, tá bom? E a última, onde podemos encontrá-la? A química. Então, você vai olhar aí e você vai dar opinião. Aí, se quiser também estar dando situações, vocês podem estar colocando as situações no nosso dia a dia, tá bom? Então, não deixa de copiar. Agora, vamos fazer aí, ver alguns utensílios, tá, meus amores, de laboratório. Vamos lá? Vocês já viram esses utensílios? Com certeza vocês já viram aí na televisão, em filmes, né? Então, nós vamos conhecer agora, tá, alguns utensílios, né, de laboratório. Saber a função de cada um. Vamos citar aqui alguns utensílios, né, mais usados. Esse aí é o balão de fundo chato. Olha só, presta bem atenção no fundo dele, tá? Ele é usado para aquecer e preparar soluções e realizar reações com desprendimento de gases. Agora, observa o fundo desse aí, tá, gente? Esse é o balão de fundo redondo, diferente do outro, né? Ele é usado da mesma forma que o anterior, porém, é mais apropriado para aquecimento sobre o refluxo. Esse aí, com certeza, vocês já viram, né, gente? Esse aí é o tubo de ensaio, né? Ele é usado para testar reações com pequenas quantidades de reagentes. E esse aí, vocês já viram? Esse aí é a bureta, tá, gente? Ele é usada, tá,
para medir volumes de líquidos ou soluções por o escoamento. Esse aí é o becker, tá, gente? Ele é um utensílio utilizado para armazenar, aquecer, transportar líquidos e soluções, além de fazer reações. Meus queridos, vou deixar então aqui um beijo, um abraço para todos vocês, tá bom, amores? Não deixa de fazer a nossa atividade, tá? Fizeram a anotaçãozinha? Beleza, tá? Gente, ó, um beijo no coração de vocês, tá bom? Saudade. Manda um beijão para toda a família de vocês. Fique com Deus.